Confira a 29ª edição do curso preparatório para o exercício da advocacia. 45 novos advogados prestaram compromisso e receberam a carteira da ordem. OAB Crateús promove audiência pública em Independência. Acompanhe as imagens da semana no quadro OAB em Foto. E ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico. Teve início a 29ª edição do curso preparatório para o exercício da advocacia. O curso, oferecido pela OAB Ceará, em parceria com a Fundação Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, é destinado aos advogados que tiveram seu ingresso comprovado na ordem com tempo inferior a 2 anos. O curso preparatório para o exercício da advocacia é gratuito e composto por 11 módulos abordando temas como direito eleitoral, penal, processo eletrônico e ética na advocacia. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, ministrou a palestra de abertura, tendo uma conversa descontraída com os novos advogados. Primeiro, você tem prerrogativas que nenhuma outra profissão, nenhuma outra atividade tem. Segundo, você é inviolável no exercício da sua atividade. Me mostre outra atividade lícita, né? Porque tem deputado federal e deputado senadores que têm imunidade, né? Recém-ingressos na carreira, os advogados procuram o curso em busca de um direcionamento de como se portar no mercado de trabalho. Primeiramente porque o professor, na realidade foi meu professor, né, que é o presidente da OAB, é uma pessoa que eu tenho grande apreço, eu já conhecia ele, o trabalho dele como professor e venho conhecendo o trabalho dele como presidente, ele realmente é muito engajado, principalmente com os novos advogados. Eu que sou advogada, atuo na área criminal tem 1 ano, então para mim é muito importante sempre aprender em como estar lidando diariamente com a advocacia. E também porque o curso na FESAC, ele isenta em 50% para nós advogados iniciantes na anuidade. A questão da trajetória. Antes eu era corretor de imóveis aqui no estado do Ceará, porque eu não sou daqui, mas eu acho que é exatamente as oportunidades que se apresentam para você como advogado, né? E a beleza da profissão que se apresenta para você que me motivou a buscar nesse período de curso, são 5 anos e meio que a gente tem, e acredito que é isso que me trouxe até aqui hoje para poder estar desenvolvendo essa profissão agora, que acho que é um privilégio. O encerramento das aulas está previsto para o dia 27 de agosto. Os advogados que concluírem a carga horária do curso terão desconto de 50% na próxima anuidade da OAB Ceará. A Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará realizará no dia 12 de agosto, no Salão de Eventos do Shopping Del Passeio, a partir das 18 horas, o seminário Honorários de Sucumbência, PJE e Alvarás Judiciais. E para falar sobre o encontro, dentre outros assuntos, nós conversamos agora com a presidenta da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Catiane Virna, e com a coordenadora do seminário, doutora Gabriela Mota. Doutora Catiane, é um prazer tê-la aqui conosco novamente no estúdio. A gente que agradece a oportunidade de divulgação desse evento, tão importante para a militância trabalhista. Inicialmente, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a importância do seminário para a categoria. Bom, Herveldes, a gente precisava inovar, né, no sentido de trazer um evento que fosse dinâmico, com a cara, com a identidade da atual Comissão de Direito do Trabalho. E nas nossas reuniões, nós resolvemos inovar no sentido de não trazer só um assunto, só um tema especificamente, mas por que não discutir de uma forma prática, que também é uma visão desafiadora de trazer um seminário com uma visão panorâmica, com uma discussão abrangente das questões práticas que a gente enfrenta no dia a dia. E temas tão polêmicos. E temas que repercutem diretamente no exercício da advocacia trabalhista. Então, honorários de sucumbência, PJE e alvarás judiciais. Um tema que, inclusive, também transcende a competência da Comissão do Trabalho e envolve a própria Comissão de Defesa das Prerrogativas, porque os alvarás judiciais, quando não deferidos em nome do advogado e seu constituinte, mas unicamente do constituinte, isso repercute
muitas vezes na questão contratual. Acaba ferindo as prerrogativas. E acaba ferindo as prerrogativas no exercício da profissão. Doutora Gabriela, qual a sua percepção, qual a avaliação que a senhora faz da realização deste seminário? Bom, como são temas bastante relevantes para a área trabalhista, para a esfera trabalhista, os honorários, a Justiça do Trabalho não tem a obrigatoriedade de conceder, e isso causa alguns transtornos. O PJE, ao mesmo tempo que tem uma progressão de ser virtual e uma série de coisas, há uma regressão também, porque os próprios funcionários, os próprios servidores da Justiça do Trabalho não sabem manusear, não sabem como manipular o sistema. E os alvarás, que na maioria das vezes não são concedidos no nome do advogado também, só na parte do constituinte. E isso causa alguns transtornos. Doutora Catiane, por falar em PJE, Processo Judicial Eletrônico, eu tenho visto uma grita geral por parte dos advogados dizendo que há uma série de sistemas diferenciados. Um para a Justiça Federal, outro para a Justiça Estadual, outro para a Justiça do Trabalho. Há, inclusive, que quem defenda uma unificação de todos esses sistemas. O caminho seria este? Eu acho que é o caminho mais viável, sim, sem dúvida. Apesar de ser desafiador, porque você vai ter uma unificação dessa, demanda toda uma questão pecuniária, né? E, sobretudo, a questão de adaptação dos que usam, dos técnicos de informática, enfim. Mas, com relação ao PJE, por que o Fabrício Gonçalves, palestrante, ele é presidente da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista. Então, o Fabrício ele percorre todo o Brasil, todas as unidades da federação. Ele conhece, um a um, quais são os entraves estaduais. E ele continuamente está em diálogo com o TST para que essas incorreções, esses entraves, eles sejam aperfeiçoados. Então, assim, ele vai trazer uma realidade prática, a expertise dele com relação à matéria, o que é que o advogado pode fazer, quais são os remédios jurídicos quando o PJE repercute no exercício da advocacia, na perda de um prazo do protocolo, o sistema estava fora do ar. Então, assim, ele tem uma visão diferenciada, bastante ampliada sobre o assunto. Doutora Gabriela, o evento ele é específico para advogados e como devem proceder os advogados que estejam nos assistindo e tenham interesse em participar do seminário? Bom, o evento ele é voltado só para quem já é advogado, para os advogados trabalhistas. Podem se dirigir às salas da ordem, às salas da OAB, com essa ficha do Fórum Altra Nunes, do Fórum Trabalhista, com essa ficha. No ato da inscrição, já recebe o exibível, só entra com o exibível no evento e vão participar, os advogados inscritos irão participar de uma raspadinha que dá direito a um livro. Haverá um sorteio? Haverá um sorteio. São 30 livros, né? Na verdade, assim, como nós vamos falar da questão dos honorários sucumbenciais, o palestrante César Brito aí a gente fez aquela mixórdia da juventude com experiência, né? E o César Brito vem para falar sobre a questão dos honorários contratuais, que são aqueles honorários firmados entre advogado e constituinte, que muitas vezes esses contratos, quando são acostados ao processo, os juízes interferem, inclusive, no percentual fixado entre as partes envolvidas. Então, assim, e também há uma interferência, muitas vezes, uma intenção de interferir do Ministério Público na questão desses acertos de honorário que são firmados em assembleia sindical. Então, assim, porque eles alegam o seguinte, que haveria aí um duplo pagamento, uma dupla percepção, porque os honorários sucumbenciais para os sindicatos, eles são reconhecidos pela Justiça do Trabalho. Então, assim, ele traz num acervo, uma coletânea, um livro que foi pensado e formatado pela nossa Comissão de Direito Sindical do Conselho Federal. Esse livro traz todo um acervo que é importante que o advogado tenha à mão para embasar os seus recursos quando houver o não deferimento dos honorários
a interferência na questão dos honorários contratuais, o não deferimento dos advogados, dos honorários sucumbenciais e a questão da própria defesa contra ações civis públicas que vêm sendo interpostas pelo Ministério Público com relação aos honorários afixados em Assembleia. Esse livro é de autoria do César Brito, ex-presidente do Conselho Federal, sim, da OAB. E esse livro nós conseguimos a um preço módico, vamos trazer, ele vai ser vendido no dia. O Valdetário teve essa sensibilidade de negociar com a editora. O livro vem a um custo bastante significativo, módico, acessível, para que o advogado possa comprar. Mas aí nós também conseguimos, aí, com os nossos apoiadores, patrocinadores do evento, 30 livros desses para serem sorteados no dia do seminário. Doutora Catiane, vamos falar um pouco agora sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará. De que forma a comissão tem atuado na defesa das prerrogativas dos advogados, seja na questão dos honorários, né, sucumbenciais, ou até mesmo na questão dos alvarás, que muitos juízes insistem em não conceder o alvará em nome dos advogados. Nós temos procurado fazer uma parceria, já que assim, a competência basilar da comissão não é interferir nessa parte, porque essa parte é uma competência da Comissão de Defesa das Prerrogativas. Mas só que ninguém vai, logicamente, se furtar a discutir esse tema. Então, em parceria com o Centro de Apoio e Defesa do Advogado, com o Navarro e com o Cleto Gomes, presidindo a comissão, mas a comissão protagonizada por todos os membros, são extremamente combativos. Nós temos estreitado o diálogo com o tribunal, discutido não só essas questões, como questões outras de celeridade no agendamento das audiências, realização diária de audiências, óbvio que de uma forma parceira, porque o diálogo é sempre o melhor caminho para resolver essas questões, mas temos aí conquistas dentro desse pouco tempo, desse ano e meio. Nós tivemos aí a devolução do caixa exclusivo para atendimento ao advogado, que inclusive eu vim aqui conversar com você, né, sobre a ação civil, a audiência pública que realizamos na OAB. Toda essa questão de, diariamente, a presença de um membro da Comissão de Direito do Trabalho no fórum, até porque é uma comissão extremamente plural. Claro. Nós não somos diretores e membros, nós estamos diretores e membros. Então, nós temos essa consciência e diariamente estamos ali para discutir, acima de tudo, a advocacia, porque somos advogados trabalhistas e esse é o título que a gente mais gosta de receber, a denominação que a gente mais gosta de receber. Então, assim, é uma comissão que vem agindo em parceria diariamente, a questão da reprografia, na sala da Justiça do Trabalho, a gente está sempre antenado com a questão estrutural, né, xerox, impressora, o PJE em parceria com a comissão do processo judicial eletrônico. Então, assim, nós temos procurado fazer esse fortalecimento pontualmente, conversando com juízes, quando não há concessão de honorários. Enfim, é um trabalho bem abrangente, como abrangente é o mandato dessa comissão, onde todos participam de uma forma bastante democrática. Doutora Catiane, infelizmente o tempo voou e nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e antecipadamente parabeniza a Comissão de Direito do Trabalho pela realização deste grande evento e abre espaço para as suas considerações finais. Só agradecer, lembrar os advogados que a gente discute diariamente no fórum, mas quando a gente tem a oportunidade de discutir com pessoas que têm mais traquejo e vivência, a gente precisa efetivamente marcar presença, prestigiar, participar, ela vai ter o tempo para os debates. Então, assim, é importante que a gente saia da zona de conforto, daquele ambiente forense e venha realmente discutir, participar efetivamente e prestigiar a OAB, que sempre desenvolve esses seminários para aprimoramento e fortalecimento da classe. E te agradecer pela oportunidade. Obrigado. Doutora Gabriela, suas considerações finais. Bom, eu agradeço em nome da comissão, eu como membro e como coordenadora do evento, agradeço a oportunidade, lembrando que o seminário será no dia 12 de agosto, às 18 horas, no Salão de Festas do Shopping Del Passeio. As inscrições, novamente, na sala do advogado, do Fórum Altra Nunes, Fórum Trabalhista. E agradeço. Obrigado. Obrigada. Invelise Maia.
Advogados da comarca de Icó, a terceira mais antiga do estado do Ceará, se reuniram nesta segunda-feira com o corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Salles Neto, onde apresentaram diversas reivindicações da categoria e dos cidadãos icoenses. Em Icó, existe apenas uma vara única e um juizado especial, civil e criminal, para uma população estimada em 70 mil habitantes. E vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Colegas advogados e advogadas, esta semana temos vitórias importantes para a advocacia. Nós conseguimos, junto ao FIDA, com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados, recursos suficientes a construir 2 novas sedes de subseccionais, uma em Itapipoca e outra na Serra da Ibiapaba. É importante fortalecer a advocacia do interior porque nós conseguimos dar isonomia ao trabalho do advogado em todo o estado. Já havíamos inaugurado em Aracati, em Quixadá, sedes para dignificar a advocacia dessa região e agora expandimos em outras fronteiras de igual modo, permitindo que o advogado e a advogada, onde estiver no Ceará, possa ser bem atendido pela estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse diapasão também conseguimos avançar muito na defesa das nossas prerrogativas profissionais. Em Icó e Independência, realizamos audiências públicas discutindo e debatendo a necessidade de magistrados, de juízes titulares para as comarcas. É inconcebível se entender que um juiz, respondendo por 2, 3 comarcas, responsável por 10 mil processos, que esse magistrado possa exercer bem a sua função. Então, precisamos de um judiciário com uma melhor distribuição dos recursos humanos para atender melhor a população e servir a prestação jurisdicional a contento. A seguir, o OAB Crateús promove audiência pública no município de Independência. Confira também a final da Copa OAB de Futebol Society. A gente volta já. Os 45 novos advogados prestaram compromisso e receberam a carteira da Ordem. A entrega da vermelhinha ocorreu no auditório da Fundação Escola Superior de Advocacia do Ceará. A solenidade foi dirigida pelo presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, que saudou os novos advogados e defendeu a importância da permanente capacitação. Agora, eu me sinto nessa obrigação. Eu, quando recebi minha carteira da OAB lá atrás, em 96, na FIEC, numa tarde como essa, eu cheguei na parada do ônibus com a carteirinha na mão, a famosa vermelhinha na mão e o coração na outra. Realização profissional, um ciclo que se fecha. Finalmente a carteira. São alguns dos desabafos citados pelos novos advogados. O sentimento que eu estou tendo realmente é de realização, né, profissional. Depois de tantos anos de estudo, de muita dedicação, de muitas noites sem dormir, porque realmente o direito exige muito, né? Quem quer realmente ser um excelente profissional, você tem que realmente dar o seu melhor. E, finalmente, mais uma conquista, né? Que é a carteira da OAB, para conseguir realmente exercer a profissão com excelência. E, assim, a profissão de advogado, eu considero muito plena, muito sublime, porque é o profissional que vai cuidar dos direitos dos cidadãos. É uma animação muito grande, eu estava esperando isso desde o começo da faculdade, fiz o exame antes para ter certeza que assim que eu colasse grau já poder atuar na profissão, começar a representar quem merece e ganhar dinheiro, é muito bom. Larissa Freitas colou grau há apenas um mês e já está recebendo a sua carteira de advogada. Por meio de um sorteio durante a solenidade, foi escolhida a oradora da turma. Durante seu discurso, se emociona ao falar do sonho concretizado. Foram 7 anos na faculdade de Direito, estudei na Unifor. E hoje, depois de um mês de colar grau, estou aqui hoje recebendo minha carteirinha. Estou enormemente satisfeita. Já estou nessa luta diária de advogada. Meu sentimento é maravilhoso, uma sensação de conquista, porque realmente quero advogar, esperava demais poder colar grau para receber minha carteira. Estou plenamente satisfeita, iniciando a nova fase da minha vida
Então, minhas expectativas são as melhores, meus sentimentos também. Eu já estou no escritório, pretendo permanecer advogando, atuo na área civil, também pretendo permanecer na área civil. Se Deus quiser, ainda tenho muito tempo aí advogando a vida, se Deus quiser. A Fundação Escola Superior de Advocacia, a FESAC, está investindo na abertura de novos cursos. São cursos que exploram mais a carga teórica. E para falar sobre a importância destes cursos, nós conversamos agora com o presidente da entidade, Dr. Vanilo de Carvalho, e com o professor da FESAC, Dr. Ivan Rodrigues. Dr. Vanilo, é um prazer tê-lo aqui novamente no nosso estúdio. O prazer é todo meu, o prazer é todo nosso, da FESAC. A FESAC se sente já em casa aqui no seu programa, pelo reconhecimento que o programa, através de você, tem, da importância da FESAC por oferecer cursos já reconhecidamente de excelência para os advogados do estado do Ceará e também para os docentes e os discentes que amam o direito e que encontram na FESAC um porto seguro para a sua continuada formação. A FESAC ficou bastante conhecida pelos cursos tradicionais oferecidos pela categoria. São cursos que exploram mais a parte prática. A entidade decidiu agora ampliar o seu foco de atuação? Muito bem dito, Evert. Obviamente que todos os cursos que a FESAC aborda, que oferece, né, os cursos, né, que a gente poderia chamar com enfoque na prática, né, de direito previdenciário, de direito de família, de direito penal, esses cursos vão continuar sendo oferecidos e com todo o empenho para que se mantenha a excelência, através principalmente do seu corpo docente, para que os advogados, né, na sua prática da militância advocatícia, encontrem cada vez mais substância para exercer de maneira notável o seu trabalho. Contudo, o que nós entendemos é que para haver uma boa prática do exercício da advocacia, é fundamental haver uma substância filosófica, teórica, um embasamento teórico que a gente também quer trazer e ofertar e mantendo a excelência destes cursos. Doutor Ivan, o senhor está, inclusive, à frente de um desses novos cursos, curso este denominado Princípios e Regras. O senhor poderia falar um pouco sobre a importância deste curso? É um curso que, apesar do seu enfoque teórico, apesar da sua orientação enfaticamente acadêmica, tem também uma vinculação muito forte com a prática advocatícia, porque, na verdade, cotidianamente, os operadores do direito, não apenas juízes, promotores, assessores, servidores, mas também advogados, lidam com a interpretação e a aplicação de normas jurídicas e, portanto, lidam com a distinção das normas jurídicas entre regras e princípios. Saber distinguir, saber identificar nos casos concretos se determinada norma jurídica que está sendo aplicada ou que o advogado tenta, através da sua atuação profissional, não ver aplicada sobre o seu cliente, se aquela norma é uma regra ou um princípio. Isso é fundamental para a solução de casos concretos. Doutor Vanilo, estes cursos eles serão estendidos também para o interior do Estado? Há essa intenção de levar para os advogados que militam no interior? Sem sombra de dúvida. Essa é uma das metas da FESAC, estender por todo o interior, por aqueles que têm mais dificuldade de chegar aqui a Fortaleza, a capital, e por conta de sua atividade laboral, por conta de sua família, do seu domicílio mesmo, a gente vai estender, né, todos esses novos cursos e os anteriores também, né, para todas as seccionais do estado do Ceará. Notadamente, que é o tema dessa entrevista, esses cursos de fundamentação teórica são cursos que têm como foco, como eu já falei, os advogados e também os acadêmicos. A gente pode até imaginar, em toda a grade de todos os cursos de direito, né, pelo Brasil inteiro,
onde é que se inicia o curso? Se inicia na fundamentação filosófica, nas disciplinas propedêuticas, nas disciplinas teóricas, né, nas disciplinas de filosofia, nas disciplinas de teoria geral do Estado, de teoria geral do direito, enfim, são elas que vão fundamentar o advogado a ter uma cultura que não seja uma cultura estrita, mas uma cultura que o habilite como o grande protagonista da feitura da sociedade, né, em busca da justiça. Então, o foco é estender não só as disciplinas, os cursos da prática, mas os cursos também de extensão teóricos. Doutor Ivan, o senhor poderia falar um pouco sobre o conteúdo programático do curso e quais são os autores que estão sendo explorados? O curso pretende abordar os principais referenciais teóricos que desde a segunda metade do século anterior, do século XX, desenvolveram a diferenciação das normas jurídicas em dois padrões, em dois paradigmas, princípios e regras. Essa distinção não é uma distinção teoricamente irrelevante e, como eu já disse anteriormente, praticamente muito decisiva. Os autores que serão abordados, os referenciais teóricos que serão tematizados neste curso são, começando por Ronald Dworkin, um filósofo do direito norte-americano que introduziu, que problematizou de forma mais minuciosa, de forma mais consistente a distinção entre princípios e regras. Para Dworkin, o positivismo jurídico até então se preocupava apenas em dar respostas que poderiam ser entendidas através do modelo de regras. Mas a prática jurídica também apresentava problemas, casos difíceis, como ele falava, hard cases, em que a aplicação de regras desse padrão específico de normas jurídicas não era suficiente, necessitava-se de um novo padrão. E Dworkin chama esse novo tipo de padrão de políticas e de princípios. Então, Dworkin introduz essa diferenciação, essa distinção fundamental. A partir da contribuição de Dworkin, um filósofo do direito alemão, Robert Alexy, se preocupa no âmbito de uma teoria dos direitos fundamentais, portanto, dos direitos humanos que são consagrados em uma Constituição específica, no caso de Robert Alexy, da Constituição alemã, como esses direitos fundamentais podem ser melhor interpretados, melhor aplicados na prática judicial, na prática forense, na prática de todos os operadores do direito, através da compreensão deles como sendo normas cuja estrutura não é de regras, mas de normas princípios. Principiológicas. Normas principiológicas. Para Alexy, é fundamental compreender os direitos fundamentais como princípios, porque os princípios, segundo Alexy, são mandados de otimização, ou seja, que devem ser aplicados na maior medida possível em cada caso concreto, levando-se em conta tanto as condições jurídicas presentes naquele caso, como também as condições fáticas. Então, o curso tem uma primeira etapa, a etapa que aborda os dois maiores referenciais estrangeiros, mas também abrange uma segunda etapa que abrange aqueles que nós podemos considerar os dois maiores referenciais a respeito dessa temática aqui no Brasil. No Brasil, nós também temos referenciais teóricos que, de modo criativo, de modo inovador, problematizaram essa distinção e ofereceram a sua contribuição. São eles Humberto Ávila e também Marcelo Neves. Humberto Ávila estuda direito constitucional, direito tributário, mas também se interessa por questões de teoria geral do direito. E escreveu um livro específico, Teoria dos Princípios, que obteve repercussão não apenas no Brasil, mas também fora do Brasil. Foi traduzido para o alemão, muito bem recebido por um dos grandes expoentes da filosofia do direito alemã, Canaris. Também foi traduzido para o inglês, foi traduzido para o italiano
e mostrando com isso que a sua teoria é realmente inovadora. E diga-se de passagem que muitos desses princípios podem ser encontrados na Constituição, a nossa Carta Magna. Sim, de fato, Alex, quando desenvolveu a sua específica teoria dos princípios, se preocupou em identificar que algumas espécies de normas constitucionais, especificamente os direitos fundamentais, são estruturadas principiologicamente, não tem a mesma estrutura de regras que são mandados de definição. Ou seja, regras ordenam que algo seja realizado exatamente da forma como está dito na regra nos casos concretos. Os princípios já podem, digamos assim, ser maleáveis. Eles devem sempre ser realizados de forma ótima, mas, claro, sempre se levando às limitações jurídicas e fáticas presentes, no caso. Por fim, Marcelo Neves, sociólogo do direito brasileiro, que teve uma vasta experiência acadêmica na Alemanha, sobretudo adentrando no referencial teórico de um sociólogo do direito alemão, Niklas Luhmann, traz para a cena jurídica, a cena intelectual jurídica brasileira, uma nova problematização dessa distinção das normas entre princípios e regras. Ele adota o referencial da teoria dos sistemas, essa teoria sociológica fundada por Niklas Luhmann, para dar uma nova e bastante proveitosa contribuição para a compreensão do que são princípios e regras. Doutor Vanilo, sempre que você participa do programa aqui, você traz novidades. Quais são os projetos até o final do ano da FESAC? O curso de mestrado vai se tornar uma realidade, o tão sonhado curso de mestrado da categoria? É verdade. Você tem razão. A intenção nossa é de trazer para todos os advogados, né, através da FESAC, que é a casa do advogado, porque, afinal de contas, a FESAC é o braço educacional da OAB, novidades constantes, porque o advogado, por excelência, é aquele profissional que está em constante transformação, porque ele representa a própria sociedade que se transforma a todo momento. E como pode o advogado não estar continuamente atualizado no que diz respeito à sua formação no mundo que se transforma a todo tempo, né? Agora mesmo, né, nós vivemos um mundo de manchetes trágicas, né, de guerras, né, contínuas, né, é algo que às vezes faz com que a gente até acovardadamente receie ligar o noticiário para ver tanta notícia desastrosa. De tal forma, o advogado, ele por excelência, deve ser protagonista para que a justiça se faça em todos os setores. E eu coloco a FESAC como peça fundamental para que ele utilize e transforme isso e transforme o seu próprio ofício em instrumento de paz. De tal forma que eu apresento, né, esse curso aqui através do professor Ivan e dos seus colegas que são estudiosos, que estudaram profundamente os temas que eles vão abordar, inclusive estiveram na Alemanha, bebendo da fonte de todos os autores que eles vão demonstrar, e sendo este o primeiro curso dessa nova série de cursos que a gente vai apresentar, que o site vai apresentar constantemente. Nós estamos inclusive com o site remodelado, novo. Convido a todos os que são espectadores do seu programa a pesquisarem no site todos os cursos novos que a partir deste curso, né, do professor Ivan, a gente apresenta. Doutor Vanilo, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e antecipadamente parabeniza a FESAC pelas ações que vem desenvolvendo em prol da categoria e abre espaço para as suas considerações finais. Eu, mais do que você agradeceu no gesto de humildade, mas quem tem para agradecer somos nós da FESAC. Nós encontramos aqui no seu programa uma casa de portas abertas. Eu queria também aproveitar a oportunidade para lembrar que a FESAC tem uma campanha em prol do Instituto dos Pobres, que é uma casa que há mais de 80 anos recebe idosos e idosas carentes
né? É uma casa necessitada e em todos os cursos a FESAC convida aqueles que participem a contribuir com o Instituto dos Pobres, através de doação de gêneros alimentícios não perecíveis, ou através de fralda, ou através de roupa de cama. E eu finalizo com esse apelo, o agradecimento que eu faço a seu programa, Herbert. Doutor Ivan, suas considerações finais. Eu agradeço também a oportunidade para lançarmos essa semente, essa ampliação de foco da FESAC. Estou aqui representando também o Instituto Conceito, que nessa parceria com a Fundação Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, pretende lançar esse novo filão, essa nova abordagem e contribuir assim de forma substancial para o crescimento da excelência da prática advocatícia, para a recuperação cada vez mais abrangente, cada vez mais intensa do advogado, que, como o doutor Vanilo falou, é capaz de interpretar o mundo de forma holística, de forma global, de compreender os problemas e de, na sua atuação profissional, fundamentar bem os seus posicionamentos através de teorias, através de argumentações consistentemente utilizadas. Obrigado. Ivelise Maia. O Master venceu o P14 na final da Copa OAB de Futebol Society, conquistando o título e recebendo o ouro da competição. O jogo ocorreu no campo do Recreio, lá na Lagoa Redonda. Depois de uma partida sem gols, a final foi decidida nos pênaltis. E o Master conseguiu o título de campeão por uma vitória de 2-1. A equipe Master, composta por advogados com idade mínima de 37 anos, é o time mais antigo no campeonato e surpreendeu todos com a vitória. O técnico do Master, Pedro Ernesto, iniciou o trabalho com a equipe em março deste ano. Agora o time parte para o Rio de Janeiro para o Campeonato Nacional da OAB. Não, com toda sinceridade, a gente não esperava esse título, não. O trabalho iniciou no início de março, visando as disputas de uma competição nacional, o Campeonato Brasileiro Master da OAB. E a gente foi se preparando passo a passo, dia a dia, com os treinamentos, com muita união, com os atletas absorvendo bem o trabalho. E a gente foi devagarzinho, né, como a gente diz na gíria do futebol, comendo pelas beiradas. E foi até um motivo de brincadeira entre a gente, porque na hora do mata-mata, as outras equipes estavam no momento de um sorteio querendo pegar o Master. Só que o Master treinou, os atletas experientes assimilaram muito bem o trabalho e está aí. A gente foi devagarzinho, de quartas de final para semifinal, para final e conquistamos um título inédito aí para um grupo que tem média de idade de 43 anos. Foi um evento que nós começamos em maio com 10 equipes e hoje nós tivemos a final e a disputa de terceiro e quarto lugares. No terceiro lugar ficou a equipe dos Injustiçados, né, que goleou a equipe do Luizinho por 5-1. E nós fizemos a grande final com essa grande equipe que é o P14. E o Master, eu estou muito feliz como coordenador e como jogador. Nós que ganhamos nos pênaltis, né? O resultado do placar normal foi 0-0, mas nos pênaltis nós conseguimos sair vitoriosos. É uma vitória do Master, né? Uma vitória da equipe, uma vitória do treinador. Eu acho que, no geral, a vitória do Master só veio a culminar o trabalho que foi feito, o trabalho que a Comissão de Esporte está fazendo. Esse é um evento que a OAB e a CAAS têm dado total apoio. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Agora já continuamos os treinamentos para o Campeonato Nacional, que vai ser no Rio de Janeiro. E com certeza no próximo ano mais equipes virão e o Master será bicampeão. Não foi desta vez que o P14 levou o título, mas os jogadores deram duro e conseguiram a prata na competição. Não sei, assim, a gente sempre pensa, quando perde, a gente pensa o que é que faltou, o que foi que a gente fez de errado, mas isso a gente pensa que fez de errado dentro do jogo, né? Eu acho que durante a competição a gente se comportou bem pra caramba, o time estava bem unido e tal, é um time de amigos, assim, que a gente se conhece há muito tempo, mas no jogo hoje a gente, talvez a ansiedade, eu acho que prejudicou um pouco, foi o que eu vejo, assim. E eles se posicionaram muito bem atrás e tal, era a proposta deles, de estar sempre atrás e na oportunidade de fazer o gol.
Felizmente não teve, eles não fizeram, né? Mas foi 0-0 e a gente teve que ir para os pênaltis. Pela disputa do terceiro lugar, os Injustiçados enfrentou o Luizinho e venceu por uma goleada de 5-1. Olha, primeiramente um evento maravilhoso organizado pela OAB, confraterniza, une os amigos advogados, os esportistas. Em relação ao jogo de hoje, jogo muito difícil, primeiro tempo muito corrido, a gente conseguiu fazer o primeiro gol, eles empataram. No segundo tempo, com maior dedicação, o time conseguiu ir para cima, a gente virou a partida, conseguiu, acho que, fazer 5-1 neles, o jogo terminou 6-1, né? O placar não mostra a dificuldade que foi o jogo. Eu acho que faltou mais a gente treinar, a gente se juntou há pouco tempo. No ano passado nós ficamos na primeira fase, mas a cada ano vai melhorando, a organização vai ficando melhor. Espero que no ano que vem também continue o nível está muito bom. Nós chegamos em 4º lugar, mas está todo de parabéns, o importante é integrar todo mundo da OAB e aqui todo mundo junto, o importante é isso. A Copa OAB é uma realização da OAB Ceará em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará. Membros das diretorias estiveram presentes no evento, prestigiando a classe. A OAB, através da Comissão de Esporte, tem um trabalho importante no sentido de incentivar o esporte, né, e o congraçamento dos colegas. Ao mesmo tempo, você tem aí um incentivo, né, e você observa que já se cria um calendário anual, inclusive nacional, não é? E esse campeonato já é um campeonato já tem alguns anos e consideramos da maior importância, porque além de defender as prerrogativas, né, e das funções institucionais da ordem, você incentivar o esporte, a saúde, a prática do exercício. Nós demos todo o apoio logístico aos nossos atletas, a partir do apoio de saúde da nossa ambulância, enfim, outro tipo de apoio. Os nossos atletas, de uma maneira geral, praticamente 200 advogados que participaram desse torneio, vão representar a seleção cearense no 2º Campeonato do Nordeste, que ocorrerá em maio em Maceió. A diretoria da OAB Ceará anunciou aos atletas que a ordem irá apoiar a ida dos jogadores ao Campeonato Nacional da OAB no Rio de Janeiro, gerando grande entusiasmo nos competidores. É compromisso dessa gestão com o desporte nacional e aqui do estado do Ceará. Então vamos garantir a ida dos nossos grandes jogadores, dos nossos desportistas ao Rio de Janeiro, com toda a infraestrutura que eles possam precisar. É compromisso dessa gestão, ter na frente o presidente Valdetari e toda a sua diretoria, de prestigiar o desporte e essa comissão que tem feito um trabalho belíssimo, que é a Comissão de Esporte da OAB do Ceará. Após a final, houve a premiação. Foi concedido ao jogador do Injustiçados, Márcio Rodrigues. O prêmio de melhor goleiro ao goleiro do Injustiçados, Alexander Viana. E o título de melhor jogador ao goleiro do Master, Ticiano Aguiar. Master, P14 e Injustiçados receberam os troféus de 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Crateús, promoveu audiência pública no dia 1º de agosto na cidade de Independência para discutir um problema comum em muitos municípios do estado do Ceará, a falta de juízes titulares nas comarcas. Dentre as reivindicações que foram apresentadas durante a audiência pública, destacam-se a nomeação de juiz titular, a instalação da 2ª vara e de uma unidade do juizado especial e a construção do novo fórum, conforme determina o Conselho Nacional de Justiça. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança.
É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através dos extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. E vamos conferir as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Rio de Janeiro. Inscrições até 12 de agosto. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina. Inscrições até 14 de agosto. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã. Ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá!